Olá, pessoal do sétimo ano do Colégio Novo Milênio. Pessoal, vamos começar hoje sobre o módulo 4 de vocês, a unidade 1, certo? Na última aula online, na aula online da semana passada, nós falamos um pouquinho a respeito desse assunto, né, que é setor terciário da economia, tá? E a gente vai ver um pouquinho hoje sobre algumas características desse setor e também sobre alguns pontos importantes sobre a economia do Brasil, certo? Ele começa na unidade 1, aqui, gente, na página 366, tá? Falando sobre o que é setor terciário, fazendo uma comparação aí com os outros setores que existem, ok? A gente tem setor primário, secundário e terciário. O setor quaternário, gente, e o quinário, vocês só vão estudar isso a partir do ensino médio, tá? Como vocês estão no sétimo ano, vocês vão ver um pouquinho aí sobre o setor primário e secundário. A gente já viu até alguma coisa no módulo 3 de vocês, né, no terceiro bimestre. E agora a gente vai ver especificamente aí o setor terciário, tá? Para a gente relembrar um pouquinho, né, do setor primário e secundário para entender o terciário, vamos a algumas definições simples que a gente tem, tá? Setor primário, gente, é aquele setor, para ficar mais fácil de entender, que tem tudo relacionado à natureza. Então, é um setor que não precisa de transformação. Por exemplo, as atividades que estão relacionadas ao setor primário são a agricultura, a pesca, o extrativismo, porque aí você não precisa fazer uma transformação para utilizar aquilo que você está tirando da natureza, tá? Então, por exemplo, na agricultura, você planta, né? E da maneira que você faz a colheita, você já pode consumir aquele produto. Ou seja, não precisa passar pela indústria, não precisa vender aquele produto para ter uma certa transformação, para que você possa consumir ele, tá? Da mesma forma acontece aí com a pecuária, né? A criação aí de animais para o consumo final aí no caso do gado, né? Dos suínos, dos ovinos. Então você não precisa realmente passar eles por uma industrialização, né? Para ter o consumo. E da mesma forma acontece com a pesca, o extrativismo, seja ele animal, vegetal ou mineral, e por isso que essas atividades são consideradas atividades básicas, atividades aí do setor primário, tá? No setor secundário, a gente já tem uma transformação. A gente passou muito tempo tendo o setor secundário apenas sendo como o setor da industrialização, considerando apenas a indústria, né, como atividade aí desse setor. Só que agora, né, a gente tem mais duas outras atividades que fazem parte do setor secundário. Além da indústria, que é tradicional, né, a gente também vai ter aí a construção civil, que também é uma atividade de transformação, e temos aí a questão da geração de energia, tá? Então, essas duas atividades foram implementadas no setor secundário e temos ele como um setor, digamos que intermediário entre o primário e o terciário, que é o setor de onde você extrai a matéria-prima, para o setor terciário, que é onde você vende essa matéria-prima, tá? Então, o setor secundário ele vai ser esse setor aí que vai fazer essa interligação. Vai pegar a matéria-prima, vai transformar e vai enviar para o setor terciário para que seja comercializado, né? Ou então para que seja aí prestado um serviço através daquilo que foi transformado nesse setor, tá? E, por último, né, a gente vai ver aí o setor terciário, que é o setor realmente que importa. Nessa unidade de vocês, a gente vai ver um pouquinho sobre esse setor, a importância dele e também algumas características aí a respeito desse setor da economia. Começando aqui, gente, ó, a gente teve aí só uma introdução, né, para entender esses setores. Aí, começando aqui na página 366, vocês vão ver logo de cara duas imagens, tá? No módulo de vocês. Uma imagem aí mostrando uma atividade comercial em estabelecimento de alimentação, né, ou seja, no supermercado, tá? E temos outra imagem aí de uma pessoa prestando serviços no setor de saúde. Então, aí a gente tem o comércio, né? E a gente também tem prestação de serviço. Mas claro que o setor terciário não só somente, aliás, não é somente, né, essas duas atividades aí, tá? Passou muito tempo também com essa questão de ter essas duas atividades como sendo as principais, e muita gente achava que realmente só tinha essas duas, comércio e serviços. Tanto é que em alguns locais que você possa pesquisar, né, você vai encontrar o setor terciário
como sendo o setor apenas dessas duas atividades. Mas também engloba, no setor terciário, a questão dos transportes e a questão do turismo, tá? Então, turismo e transporte também entra aí no setor terciário. Aí aqui ele diz assim, ó, já o setor terciário, ainda no primeiro parágrafo, tá? Já o setor terciário de uma economia é a área de atuação das atividades comerciais e da prestação de serviços. Então, por exemplo, se você vai em algum local, em alguma loja, em alguma panificadora, em algum supermercado, as pessoas que vão lhe atender, né, elas vão estar lhe prestando um serviço e ao mesmo tempo vão estar comercializando algo, tá? Então, aí é uma atividade do setor terciário. Se você vai no médico, né, o médico vai lhe consultar, ele vai estar lhe prestando um serviço. Ele também trabalha no setor terciário, né? Eu estou dando aula para vocês, né? Aula online. Então, eu estou prestando um serviço. Então, também sou do setor terciário. Então, tudo que é relacionado a comércio, a serviços, né? A transporte e a turismo está aí dentro desse setor. Muitas vezes, gente, a gente tem essa ideia, né, de que o setor terciário, ele sempre existiu e ele sempre foi um dos mais importantes. Porém, né, o setor primário era o setor predominante em todos os países da Terra, tá? Em todo e qualquer continente, né? A gente tinha aí, no caso, a agricultura como sendo a atividade principal, a pecuária, né, sempre interligada à questão da agricultura também, né? A gente tem aí a agropecuária como sendo uma das atividades mais antigas. E a gente também tem aí a questão do setor secundário, que no caso é a industrialização, né? Que também passou a ser uma atividade muito importante a partir da Revolução Industrial no século XVIII, né? Então, os países que tinham mais matérias-primas, que tinham aí uma abundância de matéria-prima e que podia, no caso, instalar as suas indústrias a partir do século XVIII, XIX, né? Início também do XX, com a questão aí dos países de industrialização tardia ou retardatária, a gente teve aí o setor secundário, né, aparecendo aí com muita força nesse cenário mundial, tá? Mas aí o setor terciário, né, ele começou a tomar vez e ele começou, no caso, a ter uma expansão, né, a partir do processo de urbanização. A urbanização, ela, no caso, passou a ser predominante, né, a partir do ano de 2005, tá? Em todos os países do mundo, a gente passou a ter mais pessoas morando na cidade do que no campo, em todos os países do mundo, somente a partir de 2005, certo? Aí foi quando a gente teve, desses 7,8 bilhões de habitantes que a gente tem na Terra, a gente passou a ter mais de 50% de pessoas morando na cidade a partir do ano 2005. Claro que cada país, né, teve uma questão de urbanização aí diferente, mas aí a gente está falando de forma geral. Aqui no Brasil, o processo de urbanização, ele só aconteceu a partir da década de 70, tá? 1970, a gente passou a ter mais de 50% da população morando na cidade. Há alguns países ainda que não são urbanizados, né? Que ainda são países agrários, ou então países que a gente chama de país rural, ou então país ruralizado, tá? Esses países que não são urbanizados, né, ainda tem aí, no caso, como principal atividade econômica, atividades relacionadas ao setor primário e secundário. Porém, né, como eu falei para vocês, a urbanização foi o ponto principal para o setor terciário crescer, tá? Então, aí, com a urbanização crescendo, com a maior parte das pessoas morando na cidade, houve uma necessidade maior, né, do crescimento do número aí de comércio e de serviços, né, prestados para que essa população realmente pudesse, né, continuar a permanecer, na verdade, nas cidades. Então, a gente passou a ter esse setor aí como sendo chamado um setor hipertrofiado. O que é um setor hipertrofiado? É um setor onde houve realmente um inchaço, né, digamos assim, do número de pessoas que estão trabalhando, tá? Esse inchaço das cidades, né, de pessoas na cidade que a gente chama de macrocefalia urbana, fez com que o setor terciário se transformasse no setor hipertrofiado, que é um inchaço de quantidade de pessoas que estão trabalhando no comércio e nos serviços, tá?
Outro fator que fez com que o setor terciário fosse um setor também hipertrofiado foi a questão da mecanização do campo. Com a mecanização do campo, a modernização, né, a chegada aí da tecnologia, a chegada aí de novos meios de produção no campo, a maior parte das pessoas também passaram a perder emprego, né, na parte da zona rural e começaram a ter aí a questão do êxodo rural, né, que é a saída do homem do campo para a cidade. Então, essa saída em massa fez com que a gente tivesse também muitas pessoas procurando uma forma de sobreviver. E como nem sempre, né, há emprego para todas as pessoas, ocorre aquilo que a gente chama de subemprego, né, que é você trabalhar aí na questão de ter uma atividade econômica, quando você tem a geração de renda, mas você não tem uma segurança previdenciária, né, você não paga aqui no Brasil, no caso, é o INSS, né? Cada país tem um tipo de previdência social. Então, aí você não tem uma seguridade social para que você possa se aposentar no futuro, tá? E também as pessoas que não trabalham concursadas, né? Elas também trabalham aí nesse ramo que a gente chama de subemprego, tá? Que é um emprego aí da área da economia informal. Quando a gente fala economia informal, a gente está falando aí, no caso, de pessoas que estão trabalhando sem a previdência social, sem serem concursadas e trabalham aí geralmente como ambulantes ou então em alguma atividade aí, no caso, digamos que mais autônoma, tá? Que no caso aí não seja muito interligada geralmente a uma empresa. E também tem a questão da terceirização, né? Você presta serviço para uma empresa, mas você não tem sua carteira assinada por ela, tá? Então, a terceirização também fez com que o setor terciário, né, tivesse aí essa questão de ser um setor hipertrofiado, tá certo? Aqui, ó, nós vamos ter o conceito de hipertrofia, na página 367 de vocês. O conceito de hipertrofia diz assim, ó: crescimento exagerado de algo, né? No caso, o fenômeno refere-se à grande quantidade de pessoas que realizam atividades no setor terciário em um país, ok? Aí aqui, ó, ainda no setor terciário, nós vamos ter uma grande quantidade de pessoas, no caso aqui, o setor terciário leva aí 72% nesse gráfico que vocês conseguem acompanhar aqui, tá? Vocês conseguem ver aí, através desse gráfico de pizza, que 72% das pessoas trabalham no setor terciário, tendo o setor secundário aí o segundo lugar, com 21%, e o setor primário apenas com 7%, né? Isso porque, como eu falei para vocês, houve a questão da mecanização do campo, as pessoas não tinham, no caso, oportunidade de trabalho, né, na zona rural. A gente também teve aí, no caso, esse aumento do êxodo rural em busca de qualidade de vida, em busca de emprego nas cidades, em busca aí de uma melhoria, né, tanto para estudar quanto para trabalhar, e as pessoas passaram realmente a abandonar esse setor primário. Mas ainda, né, é um setor importantíssimo, né, porque, claro, que sem a agricultura e a pecuária não haveria aí alimentos nas cidades, tá? Aqui, ó, na página 369, gente, a gente vai entender um pouquinho dessa questão da balança comercial, tá? A gente também viu aí nas nossas aulas online um pouquinho a respeito disso, né? Página 368, a gente tem começando a falar aí sobre comércio externo brasileiro, né? E temos aí um gráfico, tá? Mostrando aí a questão da balança comercial. Então, a gente tem duas formas de apresentar uma balança comercial de um país. A forma da balança comercial superavitária ou deficitária, né? Que no caso aí, como a gente conhece mais popularmente, balança comercial favorável e balança comercial desfavorável ou negativa, tá? Positiva ou negativa, ok? Então, a balança comercial favorável, gente, é quando realmente o país vende mais do que compra, né? Então, aí, no caso, ele tem uma certa margem de lucro, porque ele vai vender mais, né, do que comprar, ou então ele vai vender produtos de maior valor e vender produtos de menor valor, como, por exemplo, os Estados Unidos, né, vende muitos produtos relacionados à tecnologia, também presta muito serviço com relação aí a atividades que estão muito interligadas, né, à tecnologia de ponta, à robótica, à química fina.
Então, aí vai ter um alto valor, né, no custo aí da questão das suas exportações, tá? Já as importações, né, que os Estados Unidos faz, é muito na questão aí agrícola, né, ele importa aí produtos agrícolas e ele também importa aí petróleo, tá? Que tem um alto valor, mas porém, né, em relação à questão da tecnologia, ainda fica uma balança comercial muito equilibrada. Então, os Estados Unidos têm uma balança comercial praticamente o tempo todo, uma balança comercial favorável, tá? Países que apresentam aí muito a questão de importar, né, muitos produtos primários, né, muitos produtos relacionados à agricultura e à pecuária e, aliás, exportar, né, na verdade, e importar, né, comprar, né, produtos relacionados à tecnologia, geralmente fica com a balança comercial deficitária, tá? Aí, no caso aqui, gente, também tem um conceito, na página 369, do que é essa questão superavitária e deficitária, tá? Depois vocês leiam e tentem assimilar um pouco melhor essa questão aí do superávit e do déficit. Aí a gente tem aqui na questão das importações. Como vocês sabem, sétimo ano, a gente passa o ano todo estudando geografia do Brasil, então a gente vai frisar mais essa questão aí das importações e das exportações do Brasil, tá? Aí ele diz assim, ó, na pauta de importações do Brasil estão produções manufaturadas, né? Bens de capital, como maquinários, e produções básicas, né? Agrícolas e minerais, com destaque para o trigo, o petróleo e o gás natural. Aí, nos últimos anos, foi dado início também à importação de bens de consumo, no caso aí, bens de consumo duráveis, tá, gente? Que são automóveis, equipamentos eletrônicos e bens de informática, porque, como vocês sabem, a gente tem 3 tipos de indústria, tá? E esses 3 tipos de indústrias estão muito relacionadas àquilo que ela produz. A gente tem as indústrias de base, né? As indústrias de bens de produção, que no caso vão produzir bens para outras indústrias. Ela vai pegar matéria-prima, vai fazer a transformação para outras indústrias. A gente também tem as indústrias de bens de capital, que vai produzir aí maquinário, ferramentas, autopeças, né? Para as outras indústrias poderem fazer o produto final, né? E a gente tem a indústria de bens de consumo, que é aquela que é diretamente para o consumidor final, e essa vai ser dividida em 2 partes. Tem a indústria de bens de consumo duráveis e a indústria de bens de consumo não duráveis. A gente também viu um pouco disso no terceiro bimestre, né, no módulo 3 de vocês. E aí, no caso, essas indústrias que produzem bens de consumo duráveis são aqueles produtos que vão realmente durar mais de um ano, aliás, são feitos para isso, né, para durar mais de um ano. E são produtos aí como automóveis, computadores, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e assim por diante, tá? E de bens de consumo não duráveis, que são aí produtos perecíveis, tá? Como produtos de beleza, produtos de limpeza, produtos alimentícios, tá? Que aí vão durar um pouco menos, certo? Aí aqui, ó, finalzinho da página 369, tá mostrando aí os produtos exportados pelo Brasil. Aí diz assim: são basicamente primários, entre eles destacam-se a soja, os óleos brutos de petróleo e o minério de ferro. As imagens a seguir retratam produtos que estão na pauta de exportação do Brasil na atualidade. Aí a gente tem aí o cultivo de soja, né, que é fortíssimo, no caso aqui na região centro-oeste, né, do nosso país. É um dos principais produtos agrícolas e um dos principais produtos aí que a gente exporta, né? E a gente também tem aí o minério de ferro, que é muito exportado aí a partir do quadrilátero ferrífero, né, que fica ali no sudeste, e também da Serra dos Carajás, que fica na região norte, tá certo? Página 370, gente, 371 até a 372, a gente tem aí alguns gráficos mostrando os parceiros comerciais do Brasil, né? Aqueles países que têm parceria comercial com o Brasil, tanto para importação quanto para exportação, tá certo? Então, através da visualização dos gráficos, vocês vão conseguir ver aí o destino das principais exportações brasileiras, como é o caso desse gráfico que a gente tem aí no finalzinho da página 370, né? A China, né, tem as principais exportações brasileiras. Em seguida, a gente tem aí como parceiro comercial das exportações os Estados Unidos, a Argentina, os Países Baixos, né, no caso da Europa, o Chile, né, e temos aí o Japão e a Índia, tá?
Aí temos aqui também, na página 371, alguns países, né, mostrando aí a questão das exportações em milhões, né, as importações também em milhões, e no caso aí a gente tá mostrando a questão do superávit, né, do parceiro comercial principal aí do Brasil, que é a China, tá? Então aí são informações básicas, né, para vocês verem realmente os países que fazem principal parceria comercial realmente com o Brasil. Já na página 372, a gente vai ter aí, no caso, o ranking, né, das unidades federativas, ou seja, dos estados, que no caso são importadores, dos estados aí que mandam produtos aí para outros países, tá? Né? No caso desse primeiro mapa. E no caso do segundo mapa, os países que exportam mais, tá bom? Então aí a gente vai ter os importadores, aliás, aqueles que vendem, né? Os exportadores, os importadores, aqueles que compram, os exportadores, aqueles que vendem, tá? E aí, no caso, tá mostrando aí através das cores, né? Quanto mais escura for a cor aí da unidade federativa, significa que ele tem uma participação maior aí nessa questão da importação e da exportação. A atividade de vocês, gente, a gente já tinha feito aí a página 373 e 374, e no caso aí vocês têm para concluir como atividade dessa unidade, da página 375 até a página 377, tá? E no caso aí, pega o resumo de tudo aquilo que a gente viu nessa unidade, que é essa seção aqui que você aprendeu, ok? Então, a gente continua debatendo sobre esses nossos assuntos nas nossas aulas online, tá? E também aí através das nossas aulas pelo WhatsApp, tá? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Bons estudos e até mais.